Mariana estava sentada na beira de uma ponte de madeira velha, abraçada à filha de 5 anos, quando disse as palavras que mudariam tudo para sempre. Me perdi, Senhor. E o homem que a encontrou, montado num cavalo imponente, respondeu de forma que ela jamais esqueceria. Mas para entender como uma mulher de 28 anos, que um dia teve tudo, chegou àquele ponto de desespero absoluto numa ponte esquecida, precisamos voltar alguns meses no tempo. Mariana vivia numa pequena propriedade no interior, numa casa simples de paredes caiadas e telhado de barro. A vida não era de luxo, mas era completa. Ela acordava cedo, preparava o café, enquanto o sol ainda era apenas uma promessa no horizonte, e esperava o marido Tomás voltar da primeira ronda pelos pastos. Tomás era capataz da fazenda, um homem de 32 anos, forte como um touro, com mãos calejadas de tanto trabalho e um sorriso que ainda conseguia fazer o coração de Mariana acelerar depois de 7 anos de casamento. Sofia era a alegria da casa. Com 5 anos recém-completados, a menina tinha os cachos escuros da mãe e a teimosia saudável do pai. Ela acordava junto com os pássaros, corria descalça pelo quintal, perseguindo as galinhas, e passava as tardes desenhando com carvão em pedaços de madeira lisa que Tomás guardava especialmente para ela. Mariana ensinava à filha as primeiras letras, cantavam juntas enquanto preparavam o almoço, e à noite os 3 se sentavam na varanda para ver as estrelas aparecerem no céu limpo do interior. Era uma vida comum, dessas que não entram nos livros de história, mas que sustentam o mundo. Havia amor naquela casa, havia risadas, havia planos. Tomás falava em juntar dinheiro para comprar um pedaço de terra própria um dia. Mariana sonhava em ensinar Sofia a ler completamente antes dos 6 anos. Sofia queria um cachorrinho. Sonhos simples, possíveis, reais. Se você está chegando aqui no canal agora e gosta de histórias que tocam fundo no coração, se inscreva para acompanhar mais histórias como essa que vão fazer você refletir sobre a vida. Comente também de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Sua presença aqui faz toda a diferença. As manhãs seguiam um ritmo conhecido. Mariana penteava os cabelos de Sofia, trançando-os com cuidado, enquanto a menina reclamava da demora. Tomás verificava as cercas, contava o gado, conversava com os outros trabalhadores sobre o tempo e a safra. Aos domingos, iam juntos à capela da vila mais próxima, Mariana com seu melhor vestido azul, Tomás de camisa limpa, Sofia pulando entre os dois segurando suas mãos. Nada daquilo parecia frágil. Nada daquilo parecia temporário. Mas a vida tem um jeito cruel de nos lembrar que não controlamos nada, que tudo pode mudar num piscar de olhos, num segundo de distração, num movimento errado. Era uma terça-feira de céu claro quando o proprietário da fazenda trouxe um cavalo novo. Um animal jovem, nervoso, de pelo castanho avermelhado e olhos inquietos. O dono queria que Tomás o domasse, que o transformasse num cavalo de montaria confiável. Tomás tinha experiência com cavalos, tinha domado dezenas deles ao longo dos anos. Não tinha medo, tinha respeito, que é diferente. Mariana estava estendendo roupas no varal quando ouviu o alarido vindo do curral. Vozes masculinas gritando, um relincho agudo de animal assustado, o som surdo de algo pesado batendo contra a madeira. Ela largou tudo e correu, o coração já disparado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Quando chegou ao curral, viu os homens reunidos em torno de algo no chão. Alguém tinha ido buscar água, outro corria em direção à casa grande. Mariana abriu caminho entre eles, empurrando quem estava na frente e viu. Tomás estava caído, imóvel, uma mancha escura se espalhando na terra sob sua cabeça. Seus olhos estavam fechados. Seu peito não se movia. O cavalo, do outro lado do curral, resfolegava nervoso, as narinas dilatadas.
Os homens contaram depois, com vozes baixas e olhares que não conseguiam encontrar os dela. O cavalo tinha se assustado com um barulho, tinha empinado de repente. Tomás tinha sido pego de surpresa, tinha caído para trás, tinha batido a cabeça numa pedra grande que ficava ali no canto do curral. Foi rápido, foi instantâneo. Não houve tempo para gritos, para despedidas, para últimas palavras. Mariana caiu de joelhos ao lado do marido. Pegou a mão dele, ainda morna, ainda com a textura áspera que ela conhecia tão bem. Chamou seu nome. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Ele não respondeu. Nunca mais responderia. Sofia, que tinha vindo correndo atrás da mãe, parou na entrada do curral. Ela não entendia completamente o que via, mas entendia o suficiente. Entendia o silêncio pesado dos homens. Entendia o jeito que sua mãe segurava a mão do pai. Entendia que algo tinha se quebrado de forma irreparável. O enterro foi numa tarde cinzenta. O padre disse palavras que Mariana não ouviu. Pessoas que ela mal conhecia apertaram sua mão e murmuraram condolências vazias. Sofia ficou agarrada à sua saia o tempo todo, silenciosa demais, para uma criança de 5 anos. A terra caiu sobre o caixão com um som que Mariana sabia que ouviria para sempre em seus pesadelos. Nos 3 dias seguintes, Mariana moveu-se como um fantasma pela casa. Preparava comida que não comia, arrumava coisas que não precisavam ser arrumadas, olhava para a cama vazia ao seu lado todas as noites sem conseguir dormir. Sofia perguntou uma vez quando o pai voltaria. Mariana abraçou a filha e não soube o que responder. No 4º dia, uma carruagem parou em frente à casa. Mariana reconheceu o brasão nas portas. Era do senhor Estevão Nogueira, o dono da fazenda, um homem que aparecia talvez 2 vezes por ano, sempre impecavelmente vestido, sempre com pressa para ir embora. Ele não desceu da carruagem. Mandou o cocheiro chamar Mariana. Ela saiu, limpando as mãos no avental, o coração começando a apertar com um pressentimento ruim. O senhor Nogueira nem olhou direito para ela. Tirou um envelope do bolso interno do paletó e estendeu pela janela da carruagem. Sua voz era fria, comercial, sem um grama de compaixão. Lamento sua perda, senhora. Tomás era um bom trabalhador. Aqui está uma compensação pelos anos de serviço. Mas preciso que entenda que já contratei um novo capataz. Ele chega na próxima semana com a família. Vai precisar desta casa. Mariana ficou parada, o envelope na mão, sem conseguir processar as palavras. 1 semana, continuou ele, olhando para o relógio de bolso como se ela estivesse atrasando algum compromisso importante. 7 dias para recolher seus pertences e deixar a propriedade. É tempo suficiente, creio eu. Mas, senhor, Mariana finalmente encontrou a voz. Meu marido trabalhou aqui por 9 anos. Esta é nossa casa. Minha filha nasceu aqui. Eu não tenho para onde ir. Isso não é problema meu, senhora. Ele respondeu com uma indiferença que doeu mais que qualquer grito. Negócios são negócios. A fazenda precisa de um capataz, e o capataz precisa da casa. É simples assim. Ele bateu na parede da carruagem e o cocheiro chicoteou os cavalos. A carruagem se afastou, levantando poeira, deixando Mariana ali parada com aquele envelope fino na mão. Dentro havia algumas notas. Mariana contou. Contou de novo. Não podia ser só aquilo. 9 anos de trabalho duro do marido, 9 anos de vida dedicada àquela terra. Valiam tão pouco assim? O dinheiro mal dava para 3 passagens de diligência para a cidade mais próxima. Naquela noite, Mariana sentou-se à mesa da cozinha e fez contas. Não tinha família por perto. Os pais tinham morrido anos atrás. Tomás era filho único e seus pais também já tinham partido. Ela tinha apenas uma prima distante, Joana, que ela não via há mais de 10 anos. Na última carta, anos atrás, Joana mencionava que morava numa cidadezinha chamada Vale do Sol, do outro lado da serra.
Era a única opção, a única esperança. Mariana vendeu tudo que não podia carregar. A mesa onde faziam as refeições, as cadeiras que Tomás tinha consertado com tanto cuidado, as panelas, as galinhas do quintal. Os vizinhos compraram tudo por uma ninharia, sabendo de seu desespero. Com esse dinheiro e o envelope do Sr. Nogueira, ela tinha o suficiente para talvez pagar uma carroça até a metade do caminho, ou comprar comida para uma semana na estrada. Escolheu a comida. Se iam caminhar, precisariam de forças. No 7º dia, Mariana trancou a porta da casa pela última vez. Tinha uma trouxa com roupas, outra com comida embrulhada em panos e uma cantil de água. Sofia vestia seu melhor vestido e os únicos sapatos que tinha. Mariana pegou a mão da filha e começou a caminhar. Não olhou para trás. Se olhasse, sabia que não teria coragem de partir. E ficar não era opção. O novo capataz chegaria naquele mesmo dia à tarde. A estrada se estendia diante delas, uma fita de terra batida que desaparecia entre morros cobertos de capim seco. O sol da manhã já queimava forte. Sofia perguntou para onde iam. Mariana respondeu que iam visitar a prima Joana, que era muito querida e ficaria feliz em vê-las. Mentiu, dizendo que seria uma aventura, que logo chegariam, que tudo ficaria bem. Sofia acreditou porque criança acredita nas mães. Mariana não acreditou em si mesma porque sabia a verdade. Não sabia exatamente onde ficava Vale do Sol. Não sabia se a prima ainda morava lá. Não sabia se seriam recebidas. Não sabia se conseguiriam chegar vivas. Mas continuou caminhando. Porque quando não há escolha, a gente caminha. Porque quando tem uma filha de 5 anos olhando para você com confiança, a gente não pode desmoronar. Ainda não. O primeiro dia foi suportável. Sofia ainda tinha energia, ainda achava novidade na estrada. Comeram pão com linguiça no almoço, sentadas debaixo de uma árvore. Beberam água da cantil. Mariana calculou que se caminhassem bem, chegariam em 6 ou 7 dias. Mas o mundo, ela logo descobriria, tinha outros planos. O 2º dia começou com as pernas de Mariana já doendo. Sofia reclamou que os pés ardiam, mas continuou andando porque a mãe disse que precisavam. O sol parecia mais quente, mais cruel. A estrada parecia não ter fim, apenas mais curvas, mais morros, mais poeira. No 3º dia, os sapatos de Sofia abriram um rasgo na lateral. A menina começou a mancar. Mariana tentou carregar a filha nas costas, mas com as trouxas pesadas e o cansaço acumulado, não conseguia andar mais que alguns metros antes de precisar parar. Elas faziam um progresso dolorosamente lento. A comida estava acabando. Mariana dava a maior parte para Sofia, dizendo que não estava com fome, que já tinha comido enquanto a menina dormia. Era mentira. Seu estômago doía de vazio, mas ver a filha comer era mais importante que qualquer coisa. No 4º dia, encontraram uma pequena venda na beira da estrada. Mariana gastou quase todo o dinheiro que restava para comprar pão duro, queijo e encher a cantil. O vendeiro, um homem velho de olhar desconfiado, perguntou para onde iam. Quando Mariana disse Vale do Sol, ele balançou a cabeça. Ainda faltam 3 dias de caminhada, moça. E o caminho fica pior. Tem trechos sem água, sem sombra. Não é lugar para mulher sozinha com criança. Mariana agradeceu a informação com um nó na garganta e continuou. Não tinha alternativa. Não podia voltar. Não havia para onde voltar. Sofia estava mudando. A criança alegre que perseguia galinhas tinha dado lugar a uma menina silenciosa, de olhar cansado. Ela não reclamava mais. Apenas segurava a mão da mãe e colocava um pé na frente do outro, devagar, mancando, com os sapatos rasgados, machucando a cada passo. No 5º dia, a água acabou. Mariana procurou um riacho, uma fonte, qualquer coisa. Só havia terra seca e capim amarelado. O sol do meio-dia era como ferro em brasa na pele.
Sofia começou a chorar, mas eram lágrimas secas. Ela estava desidratada demais para produzir lágrimas de verdade. Mamãe, não aguento mais, Sofia sussurrou, sua voz apenas um fio. Mariana carregou a filha. Seus braços tremiam, suas pernas queriam ceder. Mas ela continuou. Mais um passo, mais um, mais um. Foi quando viram a ponte. Era uma estrutura velha de madeira escura, atravessando um rio que naquela época estava quase seco, apenas um filete de água no fundo. A ponte tinha tábuas faltando, corrimãos quebrados. Parecia esquecida pelo mundo. Mariana desceu até a beira do rio e encontrou água. Não era limpa, mas estava molhada. Encheu a cantil, deu para Sofia beber. A menina tomou com desespero, tossindo. Vamos descansar aqui, Mariana disse, sua própria voz saindo estranha, rouca. Elas subiram de volta para a ponte e Mariana sentou-se numa das vigas laterais, puxando Sofia para seu colo. A menina estava quente demais. Febril, talvez. Seus pés estavam inchados, com bolhas estouradas e sangue seco. Mariana olhou ao redor. A estrada se estendia em ambas as direções, vazia e silenciosa. Não tinha passado ninguém em 2 dias. Estavam completamente sozinhas. A realidade caiu sobre ela como uma pedra. Elas não iam conseguir. Vale do Sol estava ainda a dias de distância. Não tinham mais comida. A água do rio podia deixá-las doentes. Sofia mal conseguia andar. E Mariana, se fosse honesta consigo mesma, também estava no limite. Iam morrer ali, naquela ponte esquecida, no meio do nada. Pela primeira vez desde a morte de Tomás, Mariana sentiu o controle escapar completamente. Ela abraçou Sofia com força e começou a chorar. Chorou pelo marido que tinha perdido, chorou pela vida que tinham tido, chorou pela filha que não conseguiria proteger. Chorou por todas as injustiças, toda a dor, todo o desespero acumulado. Perdão, meu amor. Ela sussurrou no cabelo sujo de Sofia. Perdão por não conseguir te salvar. Sofia, fraca demais para responder, apenas fechou os olhos e se aconchegou contra a mãe. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. Um vento quente soprava, levantando redemoinhos de poeira na estrada. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante de insetos. Mariana fechou os olhos. Talvez fosse melhor assim. Talvez fosse melhor dormir e não acordar. Não ter que ver a filha sofrer mais. Não ter que enfrentar mais um dia de dor e impossibilidade. Foi então que ela ouviu. Um som rítmico, forte, constante, cascos de cavalo batendo na terra. Mariana abriu os olhos, confusa. Olhou para a estrada e viu uma silhueta se aproximando. Um homem a cavalo, vindo na direção delas. Por um momento, seu primeiro instinto foi medo. Bandidos, homens perigosos que poderiam aproveitar-se de 2 mulheres sozinhas. Mas então percebeu que não tinha mais nada a perder. Nem medo fazia mais sentido. O cavaleiro se aproximou e parou a poucos metros da ponte. Era um homem de porte imponente montado num cavalo preto magnífico. Vestia roupas escuras, mas de qualidade evidente. Tinha talvez 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, um rosto marcado pelo tempo e por algo mais profundo que Mariana não soube identificar. Ele olhou para ela, para Sofia em seus braços, para as trouxas no chão, para os sapatos destroçados da menina. O silêncio se estendeu tenso. Foi Mariana quem falou primeiro. Não tinha orgulho sobrando. Não tinha nada sobrando, exceto desespero. Me perdi, senhor, ela disse, a voz quebrando. O homem a cavalo não respondeu imediatamente. Seus olhos escuros e insondáveis continuaram examinando a cena. Mariana viu o momento exato em que ele notou o sangue nos pés de Sofia. Viu quando sua mandíbula se apertou levemente. Há quanto tempo estão caminhando? Sua voz era grave, controlada, acostumada a dar ordens. 5 dias, Mariana respondeu. Não havia razão para mentir.
Estávamos indo para a Vale do Sol. Eu não calculei bem a distância. O homem assentiu lentamente, como se processando a informação. Seu cavalo dançou impaciente sob ele, mas uma leve pressão das pernas o acalmou. Vale do Sol fica a 3 dias daqui. A pé, no estado em que estão, não chegariam nem à metade do caminho. Não era crueldade na voz dele, era constatação. Fato puro. Mariana baixou os olhos. Sabia disso. Sempre tinha sabido, no fundo. O homem desviou o olhar para o horizonte onde o sol se punha. Ficou em silêncio por um longo momento. Mariana podia ouvir sua própria respiração, o suspiro suave de Sofia, o resfolegar do cavalo. Finalmente, ele falou. Minha fazenda fica a 2 léguas daqui. Posso levá-las. Mariana ergueu a cabeça bruscamente. Senhor, eu não tenho como pagar. Não tenho nada. Não pedi pagamento. Ele desmontou com uma agilidade surpreendente para um homem de sua idade e porte. De perto, Mariana viu que ele era ainda mais imponente. Alto, largo de ombros, com mãos grandes que pegaram as trouxas dela do chão como se não pesassem nada. Meu nome é Alberto Vasconcelos. Aquelas terras todas que você vê são minhas. Ele amarrou as trouxas na sela, depois se virou para Mariana e Sofia. Com um movimento cuidadoso, pegou a menina dos braços de Mariana e a colocou na sela, na frente. Sofia, exausta demais para reagir, apenas se apoiou no arreio. Você caminhará ao meu lado, Alberto disse a Mariana. O cavalo vai devagar. Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente com nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que emocionam e fazem refletir sobre a vida. Alberto começou a conduzir o cavalo em passo lento. Mariana caminhou ao lado dele, suas pernas doendo a cada movimento, mas sabendo que não podia parar agora. Não quando havia uma centelha de esperança. Durante a caminhada, Alberto não falou muito. Fez apenas algumas perguntas práticas. De onde vinham? O que tinha acontecido? Mariana contou sobre Tomás, sobre o acidente, sobre o despejo. Ele ouviu em silêncio, fazendo apenas sons curtos de compreensão. Quando a fazenda apareceu no horizonte, Mariana prendeu a respiração. Não era uma simples propriedade rural. Era uma construção imensa, de 2 andares, com paredes de pedra e janelas grandes. Havia um portão de ferro trabalhado, jardins que mesmo na penumbra crescente ela podia ver que eram extensos e construções auxiliares espalhadas pela propriedade. Meu Deus, ela sussurrou. Que tipo de homem era esse que as tinha encontrado? Alberto conduziu o cavalo até a entrada principal. Vários empregados apareceram, surpresos ao ver o patrão chegar com tão inusual companhia. Ele deu ordens rápidas: cuidar do cavalo, preparar comida, chamar a governanta. Uma mulher surgiu da casa. Era alta, magra como um graveto, vestida completamente de preto. Seu cabelo grisalho estava preso num coque apertado. Seus olhos, cinzentos e frios, varreram Mariana e Sofia com uma expressão que deixava claro sua desaprovação. Gertrudes, Alberto disse, prepare um quarto no anexo para essas mulheres. Elas precisam de comida, água quente e cuidados médicos para a criança. Senhor Vasconcelos, Gertrudes respondeu, sua voz fina, mas cortante como lâmina. Quem são essas pessoas? Isso não é de sua conta. Faça o que pedi. A tensão no ar era palpável. Gertrudes ficou rígida, mas assentiu. Como desejar, senhor? Ela virou-se para Mariana com um olhar que fez a mulher sentir-se menor ainda do que já se sentia. Por aqui, disse, e começou a andar para uma parte lateral da casa. Alberto pegou Sofia da cela com cuidado. A menina estava quase dormindo. Ele a entregou nos braços de Mariana, e por um breve momento seus olhos se encontraram. Descanse, ele disse suavemente. Amanhã conversaremos.
Mariana seguiu Gertrudes por corredores frios e escuros. O quarto que lhe foi dado era pequeno, mas limpo, com uma cama estreita e uma janela que dava para um pátio interno. Comparado com a ponte onde pensava que morreria, era um palácio. Uma empregada jovem, de rosto meigo e assustado, trouxe uma bacia com água quente e panos limpos. "Meu nome é Dora", ela sussurrou. "Vou cuidar dos pés da menina." Enquanto Dora trabalhava, limpando delicadamente os ferimentos de Sofia e aplicando ungüentos, outra empregada trouxe uma bandeja com sopa, pão fresco e leite. Mariana teve que se segurar para não devorar tudo de uma vez. Deu a maior parte para Sofia, que comeu devagar, ainda meio adormecida. Quando finalmente deitaram na cama, limpas, alimentadas e seguras, Mariana abraçou a filha e deixou as lágrimas caírem silenciosamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram de alívio, de gratidão, de uma esperança tímida que começava a germinar. Mas ela não sabia, enquanto caía no primeiro sono tranquilo em dias, que aquele seria apenas o começo de uma jornada muito mais complexa do que imaginava. Mariana acordou com o sol já alto. Levou um momento para lembrar onde estava. Sofia ainda dormia profundamente ao seu lado, os curativos limpos nos pés. Pela primeira vez em muitos dias, a menina tinha cor no rosto, não aquela palidez doentia. Batidas na porta a fizeram levantar rapidamente. Era Dora, a empregada que tinha cuidado de Sofia na noite anterior. "Bom dia, senhora. A senhora Gertrudes pediu que a senhora se apresentasse na cozinha assim que acordasse." O tom era gentil, mas havia algo de apreensivo nos olhos da moça. Mariana arrumou-se o melhor que pôde com as roupas limpas que alguém tinha deixado na cadeira. Eram simples, mas inteiras, sem os remendos e rasgos das suas. Deixou Sofia dormindo sob os cuidados de Dora e seguiu para a cozinha. A cozinha era enorme, com fogão a lenha, panelas de cobre penduradas nas paredes e uma mesa comprida no centro. Gertrudes estava lá, supervisionando 3 cozinheiras que preparavam o que parecia ser o almoço. Então decidiu aparecer. Gertrudes disse sem olhar para Mariana: "Já passa das 9 horas. Nesta casa acordamos ao amanhecer." "Perdão, senhora. Não sabia que havia horários a cumprir." Gertrudes finalmente se virou para encará-la. "Deixe-me ser clara, moça. Não sei que história contou para o Sr. Vasconcelos ontem, mas conheço esse tipo. Mulher sozinha, criança doente, aparecendo do nada. Já vi essa peça antes." Mariana sentiu as bochechas queimarem. "Não contei história alguma. Disse a verdade. Meu marido morreu, fui despejada e estava tentando chegar até... Poupe-me dos detalhes." Gertrudes levantou uma mão. "O senhor, em sua infinita generosidade, decidiu abrigá-las temporariamente. Mas não espere ficar aqui comendo do bom e do melhor sem fazer nada." "Não era minha intenção." Mariana começou, mas Gertrudes continuou. "O senhor Vasconcelos está trabalhando. Ele cuida de milhares de cabeças de gado, de centenas de alqueires de terra. Não tem tempo para preocupações com mendigos de estrada." A palavra doeu. Mendiga. Era isso que ela tinha se tornado. Mariana ergueu o queixo, juntando os restos de dignidade que lhe restavam. "Então deixe-me trabalhar. Não quero caridade. Posso cozinhar, limpar, costurar, o que for necessário para ganhar a comida que minha filha e eu comermos." Algo mudou na expressão de Gertrudes. Não era a aprovação, mas talvez um respeito relutante. "Bem, pelo menos não é completamente desavergonhada. Pode começar na lavanderia. Dona Beatriz cuida dessa área. Ela lhe dirá o que fazer." A lavanderia era um inferno de vapor e água fervente. Dona Beatriz, uma mulher de meia idade com mãos do tamanho de pás, explicou o trabalho sem muita paciência. Lavar as roupas de cama da casa grande, as roupas dos patrões, as toalhas,
Tudo precisava ser esfregado até ficar impecável, fervido em tanques enormes, depois torcido até não cair mais uma gota. Mariana trabalhou. Suas mãos, que já estavam ásperas do trabalho na roça, começaram a rachar com a soda e a água quente. Seus braços doíam de esfregar e torcer. Suas costas ardiam de ficar curvadas sobre os tanques, mas ela não reclamou. Não podia. Durante a hora do almoço, comeu rapidamente na cozinha dos empregados, depois correu para ver Sofia. A menina estava melhor, brincando com uma boneca de pano que Dora tinha arranjado. Os pés ainda doíam, mas os curativos estavam sendo trocados regularmente. A mamãe vai ficar aqui trabalhando, Mariana explicou, acariciando o rosto da filha. Você vai ficar com a Dora. Pode confiar nela, está bem? Sofia assentiu, mas seus olhos grandes e escuros mostravam confusão. Por quanto tempo vamos ficar aqui, mamãe? Não sei, meu amor, mas estamos seguras. É o que importa agora. Os dias seguintes foram uma rotina exaustiva. Acordar antes do amanhecer, trabalhar na lavanderia até o corpo gritar, ver Sofia apenas nas refeições rápidas, desabar na cama à noite com os músculos em chamas. Gertrudes parecia tomar um prazer especial em dar a Mariana as tarefas mais difíceis. Os lençóis mais pesados, as toalhas mais sujas, as roupas que precisavam ser lavadas 2, 3 vezes. Mariana via Alberto apenas de longe. Ele atravessava o pátio a cavalo, ou estava em sua biblioteca, ou conversava com os capatazes. Nunca olhava na direção dela. Era como se tivesse se esquecido completamente de que elas existiam. 2 semanas depois, Mariana estava estendendo lençóis no varal do pátio, quando Alberto apareceu inesperadamente. Ela fez uma reverência rápida, mantendo os olhos baixos. Ele parou. Olhou para ela. Depois olhou para suas mãos, vermelhas e rachadas, com pequenos cortes que não saravam direito. O que está fazendo? Sua voz era neutra, mas havia algo nela que fez Mariana olhar para cima. Trabalhando, senhor. A senhora Gertrudes me colocou na lavanderia. Eu não dei ordem para isso. Eu pedi trabalho, senhor. Mariana endireitou-se. Não podia aceitar sua generosidade sem retribuir de alguma forma. Alberto ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, venha comigo. Confusa e nervosa, Mariana o seguiu. Ele a conduziu por uma parte da casa que ela não conhecia, passando por corredores com quadros nas paredes, tapetes grossos, móveis de madeira escura e lustrosa. Finalmente pararam diante de uma porta dupla. Alberto a abriu e Mariana viu uma biblioteca. Prateleiras do chão ao teto, repletas de livros com lombadas de couro, uma mesa grande de leitura, poltronas confortáveis, e no canto, coberto com um pano branco, algo que parecia ser um piano. Esta era a biblioteca da minha esposa, Alberto disse, sua voz ficando mais baixa. Constança adorava ler, passava horas aqui. Era a primeira vez que ele mencionava algo pessoal. Mariana não soube o que dizer. Ela morreu há 12 anos. Desde então, ninguém entrou aqui. Está cheia de poeira, de teias de aranha, de descuido. Ele se virou para Mariana. Você disse que sabe ler. É verdade? Sim, senhor. Minha mãe me ensinou quando criança. Alberto assentiu. Então este será seu novo trabalho. Limpe esta biblioteca. Organize os livros, cuide deste lugar. E se sua filha está bem o suficiente, pode trazê-la aqui. Há livros infantis naquela prateleira ali. Ele começou a sair, mas parou na porta. E diga a Gertrudes que essas ordens vêm diretamente de mim. A porta fechou atrás dele, deixando Mariana sozinha entre os livros empoeirados e as lembranças de uma mulher que ela nunca conheceria. Mariana começou o trabalho na biblioteca no dia seguinte. Abriu as janelas pesadas, deixando o sol entrar pela primeira vez em anos. A poeira dançava nos raios de luz. Havia teias de aranha nos cantos, papéis amarelados sobre a mesa, uma sensação de abandono que pesava no ar. Mas também havia beleza. Os livros, uma vez limpos, revelavam títulos fascinantes.
Romances franceses, livros de poesia, tratados de filosofia, enciclopédias. Constança Vasconcelos tinha sido uma mulher culta. Mariana podia imaginar ela sentada naquela poltrona junto à janela, um livro aberto no colo, talvez tomando chá. Sofia melhorava a cada dia. Seus pés cicatrizavam bem sob os cuidados de Dora. Logo estava caminhando novamente, ainda com cuidado, mas sem dor. Mariana a trouxe para a biblioteca e a menina ficou maravilhada. Tantos livros, mamãe! Seus olhos brilhavam. Podemos ler todos eles? Podemos tentar. Mariana sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Elas estabeleceram uma rotina. Mariana limpava e organizava. Sofia explorava os livros ilustrados que Constança tinha colecionado. Às vezes, Mariana lia em voz alta para a filha. Outras vezes, simplesmente trabalhavam em silêncio. Um silêncio que não era vazio como o da ponte, mas cheio de possibilidades. Gertrudes não estava feliz com a mudança. Aparecia de vez em quando na porta da biblioteca, observando com olhos de gavião, procurando qualquer desculpa para reclamar com o senhor Vasconcelos. Mas Mariana mantinha tudo impecável. Não dava margem para críticas. Um dia, enquanto estava polindo a mesa de mogno, Mariana descobriu uma gaveta trancada. Não tentou abri-la. Não era seu lugar mexer em coisas pessoais, mas ficou curiosa sobre o que Constança guardava ali. 2 semanas depois de começar na biblioteca, Sofia desapareceu da vista de Mariana por alguns minutos. Quando a mãe a encontrou, a menina estava no corredor do lado de fora de uma porta fechada, conversando com alguém. Mariana correu, o coração disparado. Sofia não deveria estar vagando pela casa. Sofia, o que está fazendo aqui? Foi então que a porta se abriu. Alberto estava ali, em mangas de camisa, parecendo menos formal do que Mariana já tinha visto. E ele estava segurando um pedaço de papel, um desenho. Ela me deu isso, Alberto disse, sua voz estranha. Mostrou o papel a Mariana. Era um desenho infantil, feito com carvão. Mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma grande, uma média, uma pequena. Acima delas, Sofia tinha desenhado um sol enorme com raios em todas as direções. Somos nós 3, Sofia explicou apontando. Você, eu e a mamãe. E o sol é porque estou feliz aqui. Algo mudou no rosto de Alberto. As linhas duras suavizaram por um momento. Ele ajoelhou-se para ficar na altura de Sofia. Obrigado, ele disse simplesmente. É um presente muito bonito. Sofia sorriu e correu de volta para a biblioteca. Mariana ficou no corredor sem saber o que dizer. Peço desculpas, senhor. Ela não deveria estar incomodando. Ela não incomoda. Alberto ficou olhando para o desenho. Faz muito tempo que não ouço risos de criança nesta casa. Ele entrou no escritório e fechou a porta suavemente. Mas Mariana viu, antes da porta se fechar completamente, que ele tinha colocado o desenho em cima da mesa, onde poderia vê-lo enquanto trabalhava. Os dias passaram. Abril deu lugar a maio. A biblioteca estava quase completamente restaurada. Mariana tinha descoberto tesouros escondidos, cartas antigas entre as páginas dos livros, marcadores bordados. Uma vez, uma flor seca, ainda mantendo um pouco de sua cor original. Foi Dora quem contou a história para Mariana, numa tarde enquanto tomavam chá na cozinha. Dona Constança estava esperando um bebê, Dora sussurrou, olhando ao redor para garantir que Gertrudes não estava por perto. Era o primeiro filho deles, depois de 5 anos de casamento. Ela ficou muito doente no final da gestação. O médico veio, mas não conseguiu salvá-la. O bebê também não sobreviveu. Era um menino. Meu Deus, Mariana murmurou. O senhor Vasconcelos mudou completamente depois disso. Antes ele sorria, recebia visitas, tinha jantares.
Depois do enterro, trancou-se. Mandou cobrir todos os espelhos da casa, fechar o piano da dona, nunca mais entrou na biblioteca. Gertrudes foi a única que ele permitiu que ficasse perto, porque ela tinha servido a dona Constança. E era como se fosse a guardiã da memória dela. Agora Mariana entendia. Entendia a casa silenciosa, o homem fechado, a governanta zelosa, todos vivendo num mausoléu de lembranças. 3 dias depois, na hora do jantar, Sofia ficou doente de repente. Começou com uma tosse seca. Depois, febre. Mariana entrou em pânico. Não podia ser. Não outra vez. Não outra febre levando alguém que ela amava. Dora, por favor, chame o médico. Mariana implorou, segurando Sofia, que ardia. Eu não posso chamar o médico sem autorização da senhora Gertrudes. Dora respondeu aflita. Então vá buscá-la. Rápido! Gertrudes apareceu, olhou para Sofia sem muita preocupação. É uma febre comum. Criança sempre tem febre. Dê água e deixe descansar. Não é comum, por favor, senhora. Meu marido morreu assim. Começou com febre. Exagero. Não vou acordar o médico por causa de uma febre de nada. Foi quando Mariana fez algo que nunca tinha feito. Saiu correndo pelos corredores, procurando Alberto. Não importava se seria mandada embora. Não importava se estaria desrespeitando hierarquias. Sofia precisava de ajuda. Encontrou-o no escritório. Entrou sem bater, desesperada. Senhor Vasconcelos, minha filha está muito doente. Precisa de um médico, por favor. Alberto levantou-se imediatamente. Gertrudes recusou chamar? Disse que era febre comum, mas não é. Eu sei que não é. Ele passou por Mariana sem dizer nada. Ela o seguiu correndo. Quando chegaram ao quarto, Sofia estava tremendo violentamente, os lábios arroxeados. Alberto não perdeu tempo. Mandem buscar o Dr. Silveira imediatamente e tragam panos frios. Agora! A casa inteira se movimentou. O médico chegou meia hora depois. Examinou Sofia com cuidado, enquanto Mariana segurava firme a mão da filha, rezando em silêncio. É uma inflamação na garganta. O Dr. Silveira anunciou finalmente. Grave, mas tratável. Precisa de remédios e cuidados constantes pelos próximos dias. Ele preparou uma mistura e ensinou Mariana como administrar. Alberto ficou ali o tempo todo, observando sem dizer nada. Quando o médico foi embora, Alberto finalmente falou. Ela vai ficar no quarto de hóspedes principal. Tem lareira, é mais quente, e você ficará com ela. Senhor, não precisa. Não estou pedindo permissão. Sofia foi transferida para um quarto luxuoso que Mariana nunca tinha visto. Havia uma cama imensa com dossel, cortinas de veludo, uma lareira que foi acesa imediatamente. O contraste com o quartinho do anexo era gritante. Mariana não saiu do lado da filha por 3 dias. Dora trazia comida, água, remédios. Alberto aparecia 2 vezes por dia para saber notícias. Sofia melhorava devagar, a febre cedendo gradualmente. Mas Gertrudes fervia em silêncio. A vagabunda tinha conseguido não apenas entrar na biblioteca sagrada, mas agora ocupava o quarto de hóspedes principal. Era demais. Na 3ª noite, enquanto Sofia finalmente dormia tranquila, Gertrudes bateu na porta. Entrou sem esperar resposta. Amanhã, assim que a menina estiver melhor, vocês voltam para o anexo, disse ela, fria como gelo. Claro, senhora. Nunca foi minha intenção. Sua intenção ou não está ocupando espaços que não lhe pertencem. Está se aproveitando da bondade do Senhor. Mariana sentiu a raiva subir pela primeira vez. Raiva de toda a humilhação, de todos os olhares de desprezo, de ser tratada como se fosse um parasita, quando tudo que tinha feito era trabalhar duro. Me aproveitando, trabalhei na lavandeira até minhas mãos sangrarem. Trabalho na biblioteca todos os dias. Nunca pedi nada além de um lugar para minha filha dormir segura. Você não pertence a este lugar. A voz de Gertrude subiu. Você é uma intrusa que apareceu do nada e está envenenando esta casa com sua presença. Envenenando?
Mariana levantou-se. Ou talvez esteja trazendo vida para um túmulo, porque é isso que esta casa é, não é? Um túmulo gigante onde vocês enterraram o Sr. Vasconcelos junto com a esposa dele. O tapa foi rápido e forte. A cabeça de Mariana girou para o lado. Como ousa falar sobre a senhora Constança? Você não é digna nem de pronunciar o nome dela. Foi então que a porta se abriu violentamente. Alberto entrou como uma tempestade. Tinha ouvido tudo. Seus olhos, normalmente controlados, brilhavam com uma fúria que fez até Gertrudes recuar. Fora! Agora! Sua voz era baixa, perigosa. Senhor, eu estava apenas... Fora! Gertrudes saiu tropeçando, pálida. Silêncio. Mariana tocou o rosto onde a marca dos dedos começava a aparecer. Sofia tinha acordado e choramingava assustada. Alberto respirava pesado, tentando controlar a raiva. Mariana foi até a cama, acalmou Sofia, esperou ela voltar a dormir. Depois se virou para Alberto, que ainda estava parado junto à porta. Peço desculpas, senhor. Eu não deveria ter dito aquelas coisas. Não era meu lugar. Você disse a verdade. Alberto caminhou até a janela. Lá fora uma ventania começava a soprar, anunciando tempestade. Esta casa é um túmulo. Eu sou o defunto que insiste em respirar. Mariana não sabia o que dizer. Depois que Constança morreu, ele continuou, as palavras saindo com dificuldade. Eu me convenci de que a única maneira de honrá-la era preservar tudo exatamente como ela deixou. A biblioteca fechada, o piano coberto, a casa silenciosa. Pensei que era amor, que era respeito. Ele se virou para encará-la. Mas era covardia. Era medo de viver sem ela. Então simplesmente parei de viver. A ventania lá fora aumentava. As janelas tremiam. Você e sua filha chegaram aqui e trouxeram barulho, trouxeram movimento, trouxeram vida. Sua voz ficou mais suave. E pela primeira vez em 12 anos, eu lembrei como é sentir algo além de vazio. Mariana ficou sem palavras. Aquele desenho que Sofia me deu, Alberto continuou, está na minha mesa. Eu olho para ele toda vez que me sinto afundando de novo, porque ela me desenhou como parte da família dela, como se eu importasse, como se ainda houvesse lugar para mim no mundo dos vivos. Um trovão ecoou lá fora. A tempestade estava chegando. Gertrudes está certa em uma coisa, ele disse. Você não pertence ao anexo, não pertence à lavanderia, não pertence a esse lugar como serviçal. O coração de Mariana afundou. Ele ia mandá-las embora. Você pertence aqui, Alberto disse, gestos abrangendo a casa toda. Você e Sofia, não como hóspedes temporárias ou empregadas, mas como... Ele procurou as palavras. Como a razão pela qual esta casa voltou a ter luz. Ele deu um passo em direção a ela. Eu não tenho direito de pedir isso. Você me deve nada. Mas estou pedindo mesmo assim. Fique. Fique não por necessidade ou gratidão. Fique porque talvez 2 náufragos possam se salvar mutuamente. A tempestade estourou lá fora. Chuva batendo nas janelas, vento uivando. Fique porque, quando olho para você e para Sofia, eu lembro que ainda sou um homem, não apenas um fantasma habitando paredes vazias. Mariana sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Não de tristeza, mas de algo que não sentia há tanto tempo que quase esquecera o nome. Esperança, pertencimento. Nós ficamos, ela sussurrou. A tempestade continuou lá fora, mas dentro daquele quarto, algo mudava. Algo se curava. 2 corações quebrados, começando a se reconhecer como companheiros de dor e talvez de reconstrução. Alberto assentiu uma vez. Amanhã conversaremos sobre os detalhes. Mas hoje descanse. Cuide de sua filha. E saiba que não está mais perdida. Nenhuma de vocês está. Ele saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Mariana sentou-se na poltrona ao lado da cama de Sofia, ouvindo a chuva, sentindo pela primeira vez em meses que talvez, apenas talvez, o futuro não fosse apenas sobrevivência, mas vida de verdade.
Um ano e meio depois, a fazenda dos Vasconcelos era um lugar completamente diferente. As janelas permaneciam abertas, deixando entrar luz e ar. O piano na biblioteca tinha sido descoberto e afinado. Música voltou a ecoar pelos corredores. Sofia tinha crescido. Agora, com quase 7 anos, era uma menina esperta e falante. Corria pela casa com a liberdade de quem sabia que pertencia ali. Estava aprendendo a ler fluentemente, guiada pela mãe na biblioteca que tinha se tornado o coração da casa. E nas tardes de terça e quinta, Alberto lhe ensinava piano. Era engraçado ver aquele homem grande e sério, sentado ao piano ao lado da menina pequena, corrigindo gentilmente a postura dos dedos dela, celebrando quando ela acertava uma melodia simples. A paciência dele surpreendia a todos. Mariana tinha encontrado seu lugar. Cuidava da biblioteca com devoção, mas não era mais apenas isso. Ela tocava violão nas tardes de domingo, algo que não fazia desde antes de Tomás morrer. Tinha descoberto o instrumento guardado num dos quartos vazios, e com a aprovação tímida de Alberto, tinha começado a tocar novamente. Alberto mudara também. O homem severo e trancado que tinha encontrado Mariana na ponte ainda aparecia às vezes, nos dias difíceis, nas noites em que as lembranças pesavam. Mas era raro. Na maior parte do tempo, ele era apenas um homem de 51 anos, redescobrindo como viver. Sorria mais, falava mais, recebia visitas de fazendeiros vizinhos que comentavam, surpresos, sobre a transformação. Gertrudes permanecera na fazenda, mas algo tinha mudado nela também. A confrontação naquela noite de tempestade tinha quebrado algo rígido dentro dela. Ela tinha pedido desculpas a Mariana, formalmente, uma semana depois. Não eram amigas, nunca seriam, mas havia um respeito mútuo agora. Gertrudes tinha percebido que Mariana não estava roubando nada. Estava apenas ajudando todos a seguirem em frente, inclusive ela mesma. Naquele sábado específico de outubro, a fazenda estava preparada para uma celebração. Era o 7º aniversário de Sofia. Nada extravagante, mas especial. Algumas famílias de trabalhadores tinham sido convidadas. Havia mesas no jardim com comida, decorações simples que Sofia tinha ajudado a fazer. Mariana observava tudo da varanda, um sorriso suave no rosto. Usava um vestido azul claro que Alberto tinha mandado fazer para ela. Não tinha aceitado no início, dizendo que era demais, mas ele tinha insistido. É seu aniversário também, ele tinha dito. O dia em que você veio para cá e nos salvou. Sofia corria entre as outras crianças, rindo alto, o cabelo preso em tranças com fitas coloridas. Seus pés, que um dia estiveram tão machucados, agora corriam livres e saudáveis. Alberto aproximou-se de Mariana na varanda. Ficaram lado a lado, observando a cena. Ela está feliz, ele disse. Está. E você também parece mais feliz hoje. Alberto considerou isso. Sabe, passei 12 anos achando que felicidade era algo que tinha ficado enterrado com Constança e nosso filho. Que seria traição sentir alegria novamente. Ele olhou para Mariana. Mas aprendi que não é traição. Constança não teria querido isso. Ela teria querido que eu vivesse, que essa casa tivesse vida. Mariana assentiu. Ela entendia. Tinha sua própria versão dessa jornada. Tomás não teria querido que ela e Sofia morressem naquela ponte. Não teria querido que passassem a vida apenas sobrevivendo. Às vezes, Alberto continuou, eu penso no dia em que as encontrei. Se eu tivesse passado pela estrada 1 hora antes ou 1 hora depois, se tivesse escolhido outro caminho de volta para casa. Mas não escolheu, Mariana disse suavemente. E nós não morremos naquela ponte. As coisas acontecem como devem acontecer. Você acredita em destino? Não sei, mas acredito que às vezes, quando tudo parece perdido, o universo nos dá uma segunda chance, se tivermos coragem de aceitá-la. Sofia os viu na varanda e acenou animada. Vem brincar com a gente? Alberto sorriu.
Acho que somos solicitados. Enquanto desciam para se juntar à festa, Mariana sentiu uma sensação de completude que não imaginava ser possível novamente. Não era a vida que tinha planejado. Não era o futuro que tinha sonhado com Tomás, mas era uma vida boa, era real, era delas. 2 dias depois, numa manhã ensolarada, Alberto sugeriu um passeio. Eles foram a cavalo, os 3. Sofia montada com Alberto, Mariana num cavalo mais manso. O passeio os levou, sem que tivesse sido planejado conscientemente, até aquela ponte de madeira velha. Estava exatamente como Mariana lembrava. As tábuas gastas, o corrimão quebrado, o rio pequeno embaixo. Eles desmontaram. Sofia correu para explorar, mantendo-se sempre onde podiam vê-la. Mariana e Alberto ficaram parados na ponte, no exato lugar onde tinham se encontrado. Parecia o fim do mundo naquele dia, Mariana disse, tocando a madeira áspera do corrimão. Eu estava certa de que íamos morrer aqui. E eu estava apenas voltando para casa, Alberto respondeu. Mais um dia vazio numa sucessão de dias vazios. Eles se olharam. Tanto tinha mudado. Tanto tinha sido curado aos poucos, dia após dia. Você me perguntou naquele dia se estávamos machucadas, Mariana lembrou. Eu disse que estávamos perdidas. E agora? Alberto perguntou. Mariana olhou ao redor. Para a ponte que quase tinha sido seu túmulo e agora era apenas uma estrutura velha, numa estrada poeirenta. Para Sofia, que catava pedrinhas perto do rio. Para Alberto, que a olhava com uma expressão que ela agora reconhecia como afeto genuíno. Agora, ela disse com um sorriso, não estamos mais perdidos. Estamos em casa. Sofia voltou correndo, as mãos cheias de pedrinhas coloridas para mostrar seus tesouros. Alberto a pegou no colo, fazendo-a rir. Mariana se juntou a eles, e os 3 ficaram ali por mais um momento, 3 pessoas que o destino tinha jogado juntas no momento mais escuro de suas vidas. Quando voltaram para a fazenda, cavalgando devagar sob o sol da tarde, não eram mais 3 náufragos. Eram uma família. Não perfeita, não tradicional, mas real. Construída sobre perda e dor, mas cimentada com esperança, compreensão mútua e a coragem de dar a si mesmos uma segunda chance de viver. A fazenda dos Vasconcelos não era mais um mausoléu, era um lar. E naquela tarde, enquanto o sol pintava o céu de dourado, aquele lar estava cheio de vida, de risos, de música, cheio de futuro. Sofia, anos depois, quando já era uma jovem mulher, gostava de contar a história de como sua mãe e seu padrinho se encontraram. Ela embelezava alguns detalhes, claro, como toda boa contadora de histórias. Mas sempre terminava da mesma forma. Eles estavam perdidos, ela dizia, mas encontraram um ao outro. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Alguém que esteja tão perdido quanto nós, para que possamos nos encontrar juntos. E na fazenda, até hoje, há um quadro na biblioteca. É o desenho que Sofia fez quando criança. 3 figuras de mãos dadas, sob um sol enorme. Emoldurado e pendurado na parede, para que nunca se esqueçam de onde começaram e de quão longe chegaram. Se você chegou até o final dessa história e ela tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal para receber mais relatos como esse. Deixe nos comentários qual momento mais marcou você, qual lição essa história trouxe. Adoro ler cada mensagem e saber como essas histórias impactam vocês. Muito obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Até nosso próximo encontro.